Ainda que falássemos a língua dos anjos sem amor, nada disso aqui valeria. Santo Pod, o podcast que fala de Jesus. Solta a vinheta. Só na tela hoje. Episódio 7 do Santo Pod, com o tema Vida Religiosa. E hoje aqui conosco, nosso Frei, irmão, Frei Rafael, da Fraternidade O Caminho. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É muito feliz de estar aqui com vocês. Pode ir. E, irmão Rafael, nós temos aqui uma pergunta que ela sempre abre aqui o nosso diálogo, que é: quem é Jesus na vida do irmão Rafael? Eita. Quem é Jesus na vida do Frei Rafael? Eu iria resumir nem tudo, porque se eu tiro Jesus, toda a minha vida não faz sentido. Não faz sentido ser pobre, ser casto, não faz sentido deixar pai, mãe, deixar sonho, né? Por um ideal que um dia acaba, né? Por uma verdade que é falsa, ou por algo que não é concreto. Então, se eu resumir Jesus, minha palavra, eu não posso resumir com menos que tudo, né? Ele é absoluto, né? É claro que na vivência, né? Quanto mais eu conheço Deus, né? Um salmo que diz, né? Um abismo atrai outro abismo. Nós somos atraídos por esse abismo que é Deus, né? Essa imensidão, né? De amor, né? Então, se eu falar que ele é amor, que ele é alegria, ele é bondade, isso tudo são partes dele, né? Por isso que São João ele é tão ousado quando ele descreve Deus, né? Deus é amor. Não um amor sentimental, né? Mas essa qualidade, né, de amor que é sacrifício, né? Isso para mim não tem dúvida. Tudo. E tem a ver também no sentido do lema, né, da fraternidade, né, do meu carisma, né, de ser Jesus todo de Jesus, mas Jesus é tudo. Não sei como resumir tudo. É difícil. Não, mas é bem isso, né? Como o senhor falou, né? O lema, né? Ser Jesus todo e todo de Jesus. Jesus todo e todo de Jesus, né? Então, já nessa linha aí, nessa vibe, a gente queria saber como é que foi que o senhor incorporou esse lema para o senhor, né? Para ser todo de Jesus, todo Jesus, todo de Jesus. Como é que o senhor iniciou? Como é que foi o chamado do senhor para essa vida consagrada, né? Eu tenho hoje 10 anos de vida religiosa, né? Eu entrei em 2013, já mais um aninho, em agosto. Eu conheci a comunidade em Franca, né? Sou natural de Franca, né? Interior de São Paulo. E assim, vim de uma família, né? Como o nosso tempo, uma família meio conturbada nesse estilo religioso, mas que a minha mãe sempre foi muito... Minhas avós também, muito religiosas na prática. Meu pai já nem tanto, naquela linha, né, de um pai que vai, né, leva o filho, mas não tanto praticante, mas tinha um pouco da criação, da raiz. Mas eu não absorvi, né, não aderi à fé com essa facilidade, mesmo com um bom exemplo da minha mãe, né? Enfim, então, desde ali dos meus 7 anos, né, quando eu fui tendo consciência do que é vida, né? A partir meus pais, na maneira familiar, tiveram muitas brigas, né? Então, em casa, assim, eu tenho um irmão e 2 irmãs, e meus pais, na época, eles moravam juntos, hoje eles são separados, e sempre foi um clima muito tenso, então não conseguia ver essa realidade de Jesus, de Deus mesmo, da fé da igreja, como algo em casa. Sim. Então, sempre tive muita dificuldade em acreditar em Deus. Então, desde ali dos meus 7 anos, fui muito obediente nesse sentido. Fui mais introvertido, por mais que possa ser rebelde, ele vai obedecer à mãe. De alguma forma ou de outra, ele vai seguir, vai ali fazer os primeiros passos. E foi muito adiantado, assim, no sentido da catequese. Fui acompanhar junto com meu irmão, então sempre fiz tudo mais novo, né? Sempre mais novo da turma. Mas aí, dos 12 anos, ali, quando eu comecei a despertar mais a razão, a vontade, o querer, assim, diante disso, né? Eu me deparei com esse sentimento de dúvida, né? De fato, de descrença, né? Que era mais
um ritualismo para mim, né, de ir à igreja, né, com minha mãe, mas uma obediência ao instalar do que uma fé mesmo em si. Então, não tinha, né, por ter sido batizado desde criança, com certeza ali já estava a semente, né, o toque indelevo, né, que vai dizer no catecismo, né, que é a marca do batismo, mas a fé em si eu não tinha experimentado, eu não havia provado a minha fé, eu conhecido ela. Então, na minha adolescência, eu fui muito rebelde, assim, totalmente o oposto. Dá para fazer um podcast só disso. Então, não participava da igreja, era ateu, era skatista, fazia lepacur, tinha cabelo grande, gostava muito de rock. Aquela projeto de conversão. Deus foi deixando a corda até que ele puxou. Falou, vem cá, isso é meu. Então, até eu me deparar com essa realidade, assim, que Deus existe, né? Porque foi esse processo da minha conversão, não foi... Deus, ele não me chamou primeiramente antes de se apresentar. Então, ali quando eu tinha 17 anos, já fazia bastante tempo que eu não ia mesmo à igreja. A minha mãe, a gente tinha fraternidade, chegou em Franca em 2011, no final de 2011, por Dom Pedro, né, por Dom Pedro, que é o bispo que responde pela comunidade, que nos assume desde São Paulo, e ele foi transferido de São Paulo para Franca. Então foi muita providência de Deus mesmo, né? E aí iniciou a casa em Franca, primeiro com os frades, depois posteriormente com as irmãs. E aí no primeiro retiro, né, chamado Resgata-me, eu pude vivenciar em Franca. E aí não tinha desculpa. O retiro era 5 quadras de casa, numa escola, mas que eu não participasse da igreja. Minha mãe era, o meu primo, que também estava na mesma linha de vida, né, que antes eu tinha, ele já tinha conhecido, tinha iniciado um processo, e ele faz o convite para mim e para o meu irmão participar do resgate. Isso eu tinha acabado de terminar o colégio, né, ali, o terceiro ano, foi 2011, isso mesmo. E em 2012, então, o grupo de amizade, querendo não, se dispersou. Então, eu estava mais envolvido com trabalho, com estudos. E aí, a minha mãe me convenceu. Né? Me convenceu de maneira muito simples. Né? Sábado de manhã, já tinha deixado tudo pronto. Tava eu e meu irmão lá, tudo pronto, e disse, ó, eu paguei, vocês vão. Se vocês não for, né, essas horas... Esquece que é filho. Bate, mas enfim, assim, é de educar, né? Esse carinho de mãe, né? Que a gente vai, chega pro retiro lá todo fechado, emburrado, né? Aquele tipo adolescente, né? No canto, assim, não me olhe, querendo que me olhe, né? Porque não me olhe, mas... durante o resgate em si, ali eu fiz a experiência, né? De conhecer Deus, né? Foi uma experiência muito forte no sentido de que de fato, tudo que eu acreditava ser verdade, né? E é interessante, qual era o tipo de ateu que de fato não acreditava. Não era um gnóstico que acreditava em outras forças da natureza ou em outros tipos de deuses. Mas era um coração que de fato não acreditava em Deus, ou seja, não acreditava também que existia um demônio, um mal. Então, sim. Por consequente, então, essas realidades. Então, quando eu me deparo com a realidade de Deus, né, na minha vida, de experimentar Ele diretamente, foi, de fato, tudo que eu acreditava, ou seja, tudo que eu construí em cima foi tirado. E a gente sabe, quando a gente é adolescente, eu sou cabeça dura agora, antes era muito pior. Então, nosso conhecimento do que é verdade, né, a gente se torna o dono dela. A gente não alcança ela, a gente se torna portador dela no sentido de eu produzo ela. Então, quando eu me deparei com isso, né, foi, de fato, abrir o chão e cair e perceber que quem eu era estava errado, não era eu mesmo. E quando eu me deparei com esse amor mesmo de Deus, que me tocou no sentido de, independente por tudo que eu fiz, né, por tudo que eu passei, tudo que eu acreditava, ainda estava ali, me chamava, que me amava, isso me despertou a fé, né, a fé. E a partir do resgate, ele foi... em junho, dia 31, se não me engano, 31 de junho de 2012, né, ali eu digo que foi meu chamado. Porque foi quando eu me deparei com o amor de Deus e eu percebi que é a conversão. Né, quem eu era, não era eu mesmo. Né, era uma mentira de ideias, né, de conceitos próprios. E a partir dali foi me deixando ser permitido. Então, eu nunca pensei em vida religiosa. Né, eu estudo hoje para o sacerdócio também.
Nunca pensei em ser sacerdote, mas Deus ele já tinha sonhado desde a eternidade, né? Então, ali brotou, eu diria, não a semente em mim, né? A semente já estava ali, mas brotou o desejo de fazer a vontade de Deus. E aí, aos poucos, que eu fui me aproximando da fraternidade, né? Que por meio do serviço aos pobres, né? De tantos meios de evangelização, eu fui me deparando que ali existia um chamado, no sentido não somente de fraternidade e caminho, mas que Deus, ele não nos cria e nos joga, não vai lá, né? Um animal, né? Deus, ele tem um projeto. E eu me deparei com o seguinte ponto. Quando Deus ele planeja algo com perfeição. E se eu compreendi, então, que ele me criou para algo específico, eu preciso saber o que é esse algo específico para ser feliz. Mesmo que o caminho, a gente sabe que é estreito, né? Ele não é largo no sentido que é fácil, né? Vai ter sacrifícios, vai ter dificuldades. Mas você compreende o que de fato é o bem, né? Quando a gente estuda filosofia, a gente vai compreender, né, na estética, né, que é para definir o que é o bem. Ele resplandece, ele é reflexo do que é real e eterno. Então, ele não é somente bom, né? Bonito isso, né? Quando Deus ele cria a gente, né? Tudo ele diz que é bom, né? Em Gênesis, lá no começo. Mas nós éramos mais que bons, porque a gente é fruto do bem, do sumo bem, que é Deus. Então, quando você descobre que Deus ele é o bem, ele é bom, ele é a felicidade por si mesmo, né? Em si, você não se contenta com qualquer coisa. Então, se alguém que é bom, realmente, planeja alguma coisa para mim, né, essa certeza eu tinha. Independente do que fosse, eu sabia que era a coisa correta. Né? Porque era o que Deus estava falando, não era algo criando. Né? Mas aí é aquela coisa, né? Como é que você sabe? Né? Qual que é a sua vocação? Em junho eu estava conhecendo Deus, vou começando a participar da igreja. Né? E foi uma conversa muito radical, assim. Na época mesmo, eu parei, cortei amizades, né? Meios mesmo, de estilos de música. Eu fui me deparando com a verdade, né? Com a doutrina da fé mesmo, eu não conhecia. Por mais que eu tinha feito até perceber, né, o crisma, na primeira comunhão, todo o processo, eu não fiz com o desejo de conhecer Deus. Foi um desejo de passar, né? Interessante isso, né? A gente não quer experimentar o conhecimento. A gente quer terminar aquilo ali. A gente quer um certificado, né? Pronto, já batizei, agora eu posso mostrar para os outros que fez, né? Que é agradar, né? De uma certa maneira. Mas você não vive aquilo. Então, não tinha conhecimento. Eu lembro até hoje, assim, pensando, né? Um dos questionamentos, né? Meu Deus, criança, como é que pode? Ele morreu na cruz. E eu tô adorando ele. É algo assim, como é que ele pode ser Deus? Questionamentos assim básicos, assim, que sem um desejo é impossível, né? É mistério, né? Mesmo com a graça de Deus, é mistério de Deus, né? Esse amor, é ele que coloca em nós. Mas surgiu desse encontro, né? A partir dali eu iniciei, eu sempre fui muito puxado para adrenalina, né? De me exigir muita coisa, né? Então saí do parkour, continuava andando de skate ainda, aos poucos, né? Dá para fazer tudo uma vez. E aí, aos poucos, fui experimentando. E meus coordenadores, na época era uma irmã, hoje ela já não está mais conosco, ela deixou a vida religiosa, que era a irmã Inês, a Gabriele. E eu entrei para o Ministério de Teatro. Então, sempre fui muito tímido, extremamente introvertido, para me expressar. E aí, o que você faz? Você quer quebrar uma barreira, você pula de frente. Então, já me joguei para o ministério dentro da comunidade que ia mais me exigir, me colocar à prova, né? Me expressar mesmo, que eu sabia. Né? No fundo, eu sei o quão covarde eu sou. Então, se eu não me empurro e me jogo para frente, né, para me expor, né, para aceitar a vontade de Deus, eu ia continuar da mesma forma. Então, fui para o Ministério de Teatro. E aí, nesse Ministério de Teatro, os coordenadores eram um religioso e um jovem que buscava a vida laical, mas a vida laical com vínculos à fraternidade, né, que é diferente somente um leigo, né? Então seria como se fosse olhar para a terceira ordem das comunidades religiosas, né? Como os dominicanos têm, os franciscanos têm. E quando eu observei que existiam essas duas vocações, o sacerdote, querendo ou não, a gente já sabia, né? A gente vê, a gente não conhece mesmo o que é, mas a gente sabe. Existe um padre que vai consagrar a missa, tudo, vai fazer alguma coisa, até de confissão que fala que é legal, contando as piadas, ou não, puxa a orelha, mas vai te falar, mas alguma ideia você tem do que é um sacerdote, né? Você imagina, algum conceito.
mas você não tem tanto da vida religiosa. Até então, pelo menos eu não tinha. E eu me deparei com esses dois. E eu comecei a me questionar. Né? Nessa época eu não tinha diretor espiritual. Isso, quando eu comecei a me questionar, foi em setembro. Então, de junho para setembro, que é 3 meses. Então, quando eu comecei a me questionar e me colocar em oração, né, foi de maneira muito pessoal. Não cheguei a partilhar com ninguém. Mas observando, né, pelos testemunhos, né, ali foi despertando. Até que, com o tempo, eu me deixei conhecer, né, eu descobri, né, eu encontrei na minha história o chamado de Deus. Né, tem um retiro em outubro que teve, né, naquele ano de 2012 que se chama Vinde e Vede, é um retiro vocacional da fraternidade. E eu queria muito fazer, mas a minha coordenadora, a irmã Inês, não deixou. Tinha só eu mais 2 meninos no Ministério de Teatro. E dentro do retiro tinha teatro. Aí foi ótimo. Se você vai fazer a peça, tirava a roupa, voltava, sentava lá na frente e ficava vendo. Depois corria, vestia para a próxima peça. Então eu não consegui viver bem. Né? Mas ali ficou mais ainda a inquietação. Porque é aquilo, se você não tem a resposta, você ainda quer alcançar ela. Então não tinha uma resposta clara da vocação, né? Fiz um outro retiro, nesse retiro me deram apelido de fraternidade, porque eu só sabia falar de fraternidade caminho, fraternidade, teu apelido. E aí, depois disso, eu fui para um outro encontro chamado Combatentes, que é da comunidade também, que hoje já a gente não faz mais, mas teve em 2012, e aí durante uma adoração. Até então um padre, na época era Frei Kepas, ele estava pregando, deu o testemunho dele, foi muito forte, né, o testemunho dele, que tocou muito o meu lado, que era o lado do vínculo materno, né, querendo não. Em 2011, meus pais tinham se separado, naquele ano estava eu e meu irmão como o homem da casa, entre aspas, né, estava ali cuidando. E aí, esse lado de corresponder à vocação, né, deixando a família, lá no fundo, por mais que eu não queria, estava ali, né, e pelo testemunho dele, eu consegui observar isso, né? Eu me reconheci nele. Ele passava pela mesma dificuldade quando ele estava fazendo o discernimento dele, e ele era filho único. Então, muito diferente do meu caso. E o pai dele tinha deixado a mãe dele. É diferente da separação dos meus pais, mas desde criança, né? Então, você vê que o vínculo que ele estava, quem sabe, era maior ainda, né? O medo de deixar a mãe, né? De abandonar, né? A mãe. Abandonar no sentido de que não estar do lado, mas nesse sentido que Deus, ele faz uma promessa. Toda vez que nós cuidamos das coisas de Deus, Deus ele cuida daquilo que é nosso, né? Muito melhor do que a gente. E essa era até a expressão que a pregadora usava, né? Que ele foi levar a avó dele no grupo de oração, enfim, teve uma experiência com Deus, ele não queria acreditar, Deus estava chamando ele e a pregadora dizia isso, né? Que tem um menino sendo chamado aqui, né? E ele falava, não, eu não, deve ser outro. Ele falava, você pede profetizando, né? Você pede uma confirmação e Deus está dizendo. Ele contou toda a história da mãe, a pregadora, né? E ela dizia, né? Deixa que Deus cuide, Deus vai cuidar muito melhor do que você. Então foi muito forte isso para mim, que me moveu não só no sentido emocionalmente, mas como a situação que eu estava vivendo. E na noite teve uma adoração, né? E esse mesmo Frei, ele estava conduzindo a adoração. E ele que chamou aqueles que tinham desejo a vida a se entregar a Deus. Não era nem a vida religiosa, mas no sentido de consumir a sua vida, de entregar a Deus. Deus que está te chamando. Quando eu percebi, eu estava chorando de joelho na frente lá. Aí, deu brecha, Deus entra. Desde então, aí eu entrei oficialmente no acompanhamento vocacional em 2012. E aí eu fiz o processo de 6 meses em agosto, né, dia de Santa Clara. Eu ingressei na comunidade ali. Mas foi esse processo, né, de conhecer Deus e me deixar permitir. Até então, o que eu conhecia de vida religiosa? Sabia que as irmãs e os freios, eles rezavam, sabia que eles iam na missa e só. Não sabia que existia processo vocacional de aspirante, processo da vida religiosa. Não compreendia a dinâmica do que era os votos que a gente professa, sabe? Eu sabia o que me fez entrar na vida religiosa, né, que virou a chave ali. Foi o desejo de santidade. Né? O desejo de santidade, assim, que eu observei que Deus ele me chamava a ser santo como religioso. Sim. E eu observava que Deus ele me confirmava a minha vocação de santidade na fraternidade. Porque pelos exemplos, pela forma de vida, os irmãos e as irmãs sempre foram muito penitentes, mas ao mesmo tempo muito piedosos, né, na participação da Santa Missa, no respeito à Eucaristia. O padre, nosso fundador, o Padre Gil, sempre teve um respeito muito grande. Então, observar tudo isso despertou muita coisa. E eu percebi que Deus me chama a isso, né?
E eu partilhava, né? Minha mãe, eu lembro expressões, né? Situações que confirmaram a vocação, né? Uma vez minha mãe pergunta, você não quer estudar nada? Eu estava terminando um curso de desenho em 3D no Rhinoceros, e aí ela, não quero não. Quero não, também. E a minha resposta, Deus, ele tem me pedido muito, né? Eu não estou sem tempo para fazer essas coisas, né? Na época, você entra e você faz tudo, né? Então, fazia 3 ensaios por semana, tinha um grupo de oração da minha mãe, tinha as adorações perpétuas na casa das irmãs, então quase todo dia eu estava por lá. Então, você não sabia da igreja, não tinha tempo para fazer essas coisas. Né? Um outro momento que foi confirmando, né? Foi perceber que um dia eu estava na casa com meu irmão, na casa da namorada do meu irmão, e a irmã dele perguntou se eu não queria namorar, se eu não pensava em namorar. Eu pensava, não, hoje pelo menos não. Se Deus quiser, se Ele quiser, Ele vai colocar a pessoa correta. Mas eu percebi que aos poucos Deus ele me dando as respostas diante das coisas que eu estava vivendo, né? E percebendo a minha história, né? O quanto Ele me guardou, mesmo passando por tudo isso, né? Esse cuidado de Deus, isso foi a chave, assim. E aí quando eu percebi que dava para ser santo, é possível, né? Mas mais do que tudo foi uma resposta à santidade, sabe? E conhecer, observar, né? Perceber que a santidade é possível e existe, né? A pergunta era pequena, né? Mas... Não, mas é isso mesmo, porque daí dá pra gente tirar muitas outras coisas. Tipo, por que eu comecei falando sobre o amor, né? Porque passa justamente pelo que o senhor falou, né? Deus nos dá ali o amor de graça. Então, quando a gente abre o coração, a gente é resgatado, né? Ou capturado, né? Que foi o que aconteceu com o Frei, né? Então, sem amor, nada a gente constrói. Foi um ponto. O outro ponto que eu também não sabia e não sabia, que a fraternidade tem um âmbito assim mais nacional, né? Vários estados, né? Já. É ali do irmão Ismael. Roraima, né? São Paulo, eu já soube que tem também Maranhão. Temos. No Brasil todo e fora do Brasil. Acho que a gente está hoje, se não me engano, 14 países. 14 países. Não só nacional, né? Internacional. 14 países. Então, a questão do carisma, né? Que se doar totalmente para Jesus. E a fraternidade, né? Foi uma resposta completa, bem abrangente do que é o carisma da fraternidade do caminho, né? E que bom que o senhor pode estar dando esse testemunho aqui para a gente hoje, né? E já no finalzinho, um outro ponto sobre santidade, né? Que o nome do podcast é Santo, né? Santo Pode. Então, essa foi também uma resposta nossa para dizer que é possível a santidade, né? Mostrar que a partir de testemunhos dos convidados, dos nossos testemunhos, que é possível sim a gente seguir o exemplo de Cristo e a partir desse exemplo a gente ser santo nos dias de hoje, né? Vendo a nossa realidade, as experiências que a gente pode ter, né? E principalmente no mundo que a gente vive hoje, de tantas informações, se a gente parar para pensar um pouquinho, parar para respirar e der prioridade para o que o Espírito Santo quer nos falar, né? De Jesus, a gente consegue se encontrar um caminho de santidade. E a gente pode encontrar, como o senhor encontrou, né? Por uma via religiosa, né? De fraternidade, de comunidade, como a gente também no dia a dia nosso, quem não é de fraternidade, pode encontrar essa via de santidade. Né? Uma coisa bonita foi no Vaticano II, foi essa compreensão. Sempre foi, né? A igreja sempre reconheceu, né, que a santidade não é um chamado para poucos, mas para todos. Né? Todos são chamados a ser santos. Né? Mas essa compreensão de que o leigo ele tem um papel de santidade, né, e muito efetiva ao povo, assim, de dizer assim, né, aonde eu não alcanço, aonde os monges, onde os sacerdotes não alcançam, é papel do leigo ser santo. Imagina, o padre ele é o exemplo, né? Ele é o pastor, ele guia, né? O religioso ele vai estar no meio do povo ali também, se não é um sacerdote, né? Se pode ser religioso sacerdote também, mas para dizer aquilo, né? Ele é um testemunho entre vocês, né? Entre o povo, né? Então não é papel só do religioso ser santo, né? Não é papel só do padre, do papa, né? Deus ele chama a todos. E a maior mentira é essa,
né? Que a gente vai criando ilusões. A gente pensa assim, não, é só para ele. Só pra A gente eles. vê a história dos santos. Não, isso aqui foi... É porque Só Deus... aconteceu com eles, né? É lá do passado, né? Hoje não existe, né? E quando a gente enxerga na nossa história, e é bonito demais, quando você... Não sei se vocês já fizeram essa experiência. Você encontra alguém que desperta alguma coisa, né? Isso é santidade. Você percebe, né? Não desperta repulsa, não é isso. Mas desperta uma atração. Você quer saber, mas você quer beber mais. E esse encontro que Deus faz conosco, que a gente encontra com Deus. Só que o que acontece hoje, há tantas mentiras, né? No sentido que nos impede de acreditar na santidade, que nós mesmos nos enganamos. Né, e o mal, né, a gente entra aqui nesse campo espiritual, né, na batalha espiritual que faz com que nós caímos, né, a gente começa a desacreditar que é possível. Não, eu não consigo, isso aqui é projeto para outro. Ter uma vida casta? Não, impossível. Buscar honestidade, você colocar a vida, né, e é bonito quando você encontra casais que valorizam mais a vida, sabe, valores cristãos, são tanta coisa que o mundo em si, né, ele vai roubando essa alegria de ser de Deus, né? Aí se torna um peso, né? Por isso que a gente vai ver, né? Em Mateus, né? Jesus pede para tirar o fardo, né? A gente precisa nos revestir do fardo de Cristo, que é leve e suave, né? Só que aí, até a gente se deparar com isso, né? E é bonito, os santos são quem são a resposta para o tempo atual. Sim. Então, no sentido assim, qual era a crise que a igreja passava em 1200? Né? Passava ali uma crise onde a igreja estava pomposa no sentido que Deus ele suscita, né, São Francisco, São Domingos, comunidades mendicantes que mostram o papel da pobreza, não no sentido da miséria, né, mas da importância de quem é Cristo. Né? A Kênesis que ele faz, vai falar em Filipenses 2, que ele se esvazia de si mesmo, ele sendo Deus, né, ele se abaixa. Né? Então, santo é uma resposta de Deus para o tempo presente. Então, quando a gente vai falar nesse sentido de santidade, não é só para a vida religiosa, não é só para o sacerdote. Né? E imagina, nas nossas fontes, né, o nosso fundador ele diz uma coisa muito interessante. É muito bonito uma comunidade que haja um santo. Né? É muito bonito você encontrar um santo na comunidade, mas mais bonito ainda é encontrar uma comunidade de santos. Não é? Mais bonito é você encontrar uma... E aqui, não estou falando só para a vida religiosa. Chega na sua paróquia. Sim. Sempre tem um santinho, né? Tem uma pessoa. Mas imagina agora se todos buscassem. É muito diferente. No padre quase que aposenta. Mas nesse sentido, que é bonito, né? É gostoso. Você que estar perto, não é um peso ir na missa todo domingo. Né? E aí, quando você tem uma comunidade, né, é muito mais fácil. Isso foi que eu encontrei, né? Deus, ele me permitiu alcançar essa via na fraternidade. Né? Lógico que outras vocações, imagina, a gente não esgota Deus, que eu falava, né? É infinito. Então, ele cria meios específicos para cada um. Então, de acordo com a vida ali laical, né, como leigo, como casado, né, Deus, ele prepara uma via, né, de santidade. Né? Santa Zélia, né, os pais de Santa Teresinha, tantos leigos que assim, foram sinais. E é bonito. A gente percebe de onde que vem os santos? Da família. Não veio, por mais que possa ter até uma influência de um padre, de um religioso, sim, mas vem de uma família. Né? As bases que vai levar alguém a ser santo, ou seja, formar, educar, né? Informar não no sentido só moral e ético, mas de virtude, que é o que faz a santidade, né? Fazer uma pessoa virtuosa, vem da família. Então, é muito importante, né? Nesse sentido assim, da santidade. Isso mexe comigo porque foi por isso que eu entrei. Né? Mais que ainda não alcancei, né? Estou aqui ainda, não completei a carreira, né? Mas essa luta é despertar assim, que Deus ele não nos chama para ser inertes na fé. O que é isso? Eu conheci, né? Jesus morreu na fé, mas eu fico inerte. Eu não participo da salvação. Deus ele abre, ele me convida a construir o reino dele. Por isso que a gente vai entender Paulo, né? Para completar na carne aquilo que Cristo não sofreu. Aí você para e pensa, o que Cristo não sofreu? A dor que você está passando hoje na tua casa. Completa. Se você oferecer, é diferente. É o seu caminho de santidade. E compreender isso, se não for graça ao Espírito Santo, se não for aquilo que a gente falava, da disposição, né? Dizer assim, eu estou disposto,
É quase que a gente cai nas mentiras. Aí é o combate espiritual, né? Que nos engana. Todo nesse entorno aí. Uhum. O Frei falou um ponto, assim, vários pontos interessantes, mas teve Não um que falaram pra vocês, né? Eu falo muito, né? A Carol falou. Carol disse Mas pode pra falar. teve um, assim, que me chamaram muita atenção, né? O primeiro foi sobre essa cortina de fumaça que ele falou, né? Que existe, assim, que cobre muito a gente de ver Deus, principalmente nessa sociedade atual que nós estamos vivendo. E aí, diante dessa cortina de fumaça que a gente vive, a importância desses retiros como o Resgata, de apresentar o Cristo para aquele que nunca teve essa experiência mais profunda de conhecer, né? E através tipo desses retiros, dessas experiências, a gente poder se libertar dessa cortina e abrir os olhos para entender, poxa, existe um Deus que me ama. A gente descobrir esse Deus na essência mesmo, na raiz. E é muito, muito interessante essa questão também que ele falou sobre a família, que realmente o caminho de santidade de muita gente começa dentro de casa, na igreja doméstica, né? Tipo, você vê esses exemplos dentro de casa, vê mais próximo ali de você essa comunidade viva mesmo em casa, a comunidade viva da paróquia. Que a gente já vem falando aqui há muito tempo, desde que começou o podcast, sobre a importância de se viver em comunidade, para que essa busca pela santidade se torne mais leve. Mais leve assim no ponto de você enxergar no seu irmão alguém que está buscando também, assim como você. Acho que nesse sentido, assim, até de comunidade é bonito, né? Tem uma frasinha que a gente gosta de usar, né? Sozinho, talvez você pode até chegar lá, né? Mais rápido, né? Você está sozinho, você está correndo, né? Porque você vai sacrificar mais junto, a gente vai mais longe, né? Quando um tá cansado, um ajuda o outro, né? E é bonito, eu gosto muito de uma passagem em Êxodo, onde, se não me engano, um povo que o povo hebreu estava enfrentando ali, eu acho que é os amalecitas, eu não lembro muito bem o povo. Mas aí, o que Moisés faz? Né? O povo está lutando, Josué está enfrentando, mas Moisés, ele sobe ao monte com 2 pessoas, com Arão e Hur. Moisés, enquanto ele mantinha os braços para cima, a guerra era Israel, né? Os hebreus, eles ganhavam a batalha. No tempo que ele abaixava, eles começavam a perder. Moisés só conseguiu deixar os braços para cima porque Arão e Hur mantinham o braço. Sim. Quando a gente está cansado, se a gente está sozinho, a gente desiste. A gente fica birra com o padre, é o coordenador. Se a gente não cria esse vínculo, e é a realidade, né? Nós somos comunidade. A gente pega a raiz da palavra comum, é que tem algo que busca, tem um senso em comum, a gente tem um ideal em comum. Né? E isso não significa que nós somos iguais, no sentido de você tem sua vocação, você tem sua história, você tem seu temperamento, sua personalidade, seu caráter. É bonito que a gente pega isso, né? Nós somos um mundo, né? Deus, isso aqui só mostra a complexidade e a beleza de Deus. O quanto que Deus ele é perfeito, né? Não é qualquer coisa. E a gente coloca em uma igreja, numa comunidade. Vai ter pensamentos diferentes, vai divergências. Né? Mas esse bem comum, que é a salvação, né? que é a santidade, né? Que não é somente o meu bem-querer, né? Mas isso tudo vem da família. Né? E hoje a gente olha para a família. Tá desestruturado nesse sentido, ou seja, quando alguém, por mais que tenha vocação religiosa, se não foi apresentado o que é a vocação religiosa, se não sabe o que é, como eu falava, Cristo, se eu não tivesse experimentado, eu nunca ia. Ou seja, alguma coisa, a minha família ela teve influência, minha mãe, meu pai, mesmo que lá no fundo. A gente tem um nosso retiro, no noviciado, e esse retiro a gente faz uma anamnese, não posso falar muita coisa, tem partes que é... Mas nesse dia a gente faz a anamnese e faz uma experiência muito forte. E nesse momento eu perguntava quando foi o meu primeiro chamado. Onde foi ele que eu senti na minha história, né, que Deus ele se manifestou, mesmo que eu não tivesse percebido. E aí, naquele momento Deus ele me dá uma visão no prézinho. Assim, uma memória muito antiga, e foi na festa junina. Eu lembrei, eu fui o sacerdote daquela festa junina. Da festa junina. E assim... E minha mãe sempre falava, né, que Deus, ela é da intercessora da RCC, né, tem muitos dons, graças a Deus, e ela sempre falava assim, no sentido que algum dos filhos dela ia ser sacerdote. Os dois olhavam e falavam, errou, porque o Michel não é, eu não vou ser. Eu não sei, a Michelle não pode ser, minha outra irmã também não. Então, para dizer assim, Deus ele já havia falado, né, mas nesse sentido... Tinha um exemplo de família. E eu lembro naquele... Eu quis ser o sacerdote porque foi um exemplo que veio da minha mãe.
é de Sim. me levar para a igreja. Já ficou, Deus falava, né, dali. Mas aí se a gente macula isso que é tão sagrado, que é no sentido da família, né, que a gente não prioriza a igreja doméstica, a gente joga a responsabilidade pro padre, é pro catequista. Não é responsável de catequista, é do padre, dos pais. Dos pais, do pai e da mãe, tem que ensinar. Imagina, você vai para a catequese e tem que ensinar a rezar o Pai Nosso. Temos que rezar, mas já deveria rezar em casa. Sim. Né? E se não vê? Imagina, se a criança não vê o pai rezando, como é que você quer que ela reze? Como é que se você não mostra virtude, paciência, discutindo, desde o que a gente está criando? Né? Então, a santidade, ela começa em casa. Por mais que Deus, ele faz isso, né? No meio, ele vai e quebra essa cortina, ele nos deixa, ele nos dá o livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio, mas ele, na sabedoria dele, ele prepara um caminho que vai nos revelando a verdade, que vai dando oportunidades. Ei, tô aqui. E até que nos deixar ser permitido, né, ser alcançado por ele é uma graça mesmo, assim, é no tempo dele, não... Imagina, tem que ter uma mãe que chora, que reza, uma Santa Mônica da vida, né? Tem que ter um irmão ali do lado. Né? Até Cristo precisou de um sirineu, imagina. Sim. Então precisa, né? A gente precisa sozinho. É interessante, nem os eremitas. Né? Quando a gente pega a história da vida religiosa, com os cenóbios, que são os primeiros padres que vão para o deserto, vão se usar na coreta, né? Vivem na montanha, isolados. Até mesmo eles, né, eles começam com o impulso do fuga mundis. Isso aqui eu acho muito interessante. Bem no início da vida religiosa, entre o século III e IV, né, após a morte de Cristo, com Santo Antão e outros sacerdotes, eles fogem do mundo. Essa ideia do latim, né, fuga mundis, fugir do mundo, para somente viver com Deus. Né, você vai para o deserto, né, porque no deserto é silencioso, mas o que acontece? No deserto você enfrenta os demônios. Uhum. Então você se enfrenta. Não é no sentido só das tentações do mundo, mas você enfrenta a pior parte dos três. Existem 3 áreas de combate espiritual, que é contra o mundo, contra o demônio, ou seja, o mal, não é somente um mal de movimento de forças do mundo, mas pessoa, é um anjo. Sim, sim. É um ser, é uma criatura, não uma pessoa, mas é uma criatura. Né? Então, demônios que querem o mal, e contra nós mesmos, né? Combate espiritual. O mais forte e o pior sou contra eu mesmo. Porque por mais que o demônio me tente, por mais que o mundo me ofereça as coisas, quem que diz o sim? Sim. É o meu eu. Né? Então, eles faziam esse fugamundos. E ali, mesmo eles no deserto, sozinhos, eles precisavam de outras pessoas. Como assim? Os eremitas, eles têm como posso dizer... Eles têm um mentor. Então, eles buscavam alguém que era mais experimentado na fé. Então, um irmão com mais tempo. Então, até mesmo as pessoas mais isoladas precisam de alguém para confirmar a sua vocação. É impossível ser santo sozinho. Impossível. Se Cristo quis ter uma comunidade, Jesus, né? A gente vê Marcos capítulo 3 ali, ele sobe, né, a montanha e escolhe aquele que quis. Né, existiam os discípulos, né, uma grande multidão, ou seja, uma comunidade, mas existiam os eleitos, né, os escolhidos entre esses. Né? Aqui a gente volta mais no sentido da consagração, do sacerdócio, mas Deus ele tem uma comunidade próxima, né, que ajudava, né, que protegia, que proporcionava comida. Imagina, duvido que Jesus passava o dia todo pregando, depois alguém preparava alguma coisa, alguém tinha uma comunidade aqui, né? Então, há esse movimento, né? Sozinho, é impossível. A gente vem do exemplo maior. Né? A própria Trindade é uma comunidade, né? Então, a gente sempre vem trazendo esses exemplos. A Trindade aí, a pessoa de Jesus aqui conosco, e a partir dele, o exemplo. Aí vem tudo enraizado, a partir dessa comunidade principal, mais sagrada, né? Sim, um exemplo máximo, né? O sumo bem nesse sentido, né? Porque é esse movimento de amor, né? De doação, né? Imagina, o pai sofre com o filho sofre com o espírito, né? No sentido de participação, né? Jesus não sofreu tudo na cruz, né? Isso aqui é bonito quando Jesus ele diz, né? Ele olha para o céu, Pai, por quem abandonastes? Não no sentido dele não estar presente, mas imagina o grau, né, de sofrimento, de dizer no sentido assim, ali naquele momento ele de fato ele redimiu toda a humanidade.
Ele sofreu Não tanto. foi só quem estava assistindo. Toda a humanidade. E ali, esse grito de sofrimento, né, tão humano, né? Quando a gente está passando por dor, o que a gente faz? Né? A gente tende a desesperar. Dá um grito de desespero, de Ah, coisa. e é interessante isso, né? Ali o Pai tá, e é tão bonito no filme ali do Mel Gibson, na Paixão de Cristo, né? Você observa uma lágrima, né? Que é uma gota de chuva caindo. No momento que Jesus ele entrega o Espírito, ou seja, ele entregou, ele permitiu, né? Ele não tirar a vida, eu a dou, né? Vai dizer São João. Ele entregou o Espírito, aí teve a consumação em si. E aqui é esse sinal que o Mel Gibson teve, muito interessante, que é como se o pai estivesse chorando pela morte do filho. Sim, caindo a lágrima de Uma, cima, uma né? gota ali que desce. Coisas simples, né? Mas que representam muito, tem muito simbolismo, né? Então o pai ele sofreu junto, né? Ele estava ali com o filho, não abandonou, né? Mas o filho que desce, né? Para salvar. Mas ele é o exemplo por magno. Né? E é até interessante você olhar para a vida religiosa, ou até hoje os padres diocesanos nem tanto, mas em outras comunidades realmente mais religiosas de vida consagrada, o exemplo de comunidade, o mínimo é 3. Seriam três pessoas. Né? 2, né? É uma dupla. 3 já começa a ser uma comunidade. Então a gente vai mandar em missão 3 pessoas. E é interessante quando o Jesus ele manda os discípulos, né, de 2 a 2. Eles mandaram como enviados de missão, representantes da comunidade. Eles não ficaram no fato de dizer assim, eu estou montando uma comunidade que eles semearam, né? Mas para fundar uma igreja interessante, sempre são 3 irmãos, 3 irmãs, né? Mas nunca sozinho, né? Interessante isso. E aí, já nessa nossa primeira parte, a gente conheceu assim um resumão da fraternidade. A gente sabe que, além de irmãos e freis, também tem as irmãs e as freiras, né? Exatamente. E aí depois a gente pode ver só essa diferença entre irmão e frei, porque acho que no processo de estar mais, Mais claro aí. né? Um tá mais tempo de estudo, alguma coisa assim, né? Nesse sentido, você pode falar já já. Porque agora a gente tem um quadro aqui chamado Santo de Casa. Eita! Santo de Casa, que a gente traz aqui sempre um santo ou uma santa, enfim, uma informação de um resumão da vida desse santo. E hoje a gente escolheu Santa Cecília, a padroeira dos músicos. A gente vai saber agora um pouco mais sobre a história dela, que é o tempo, que a gente tem uma dinâmica. Como a gente só tem 3 cadeiras, aí o nosso convidado sempre levanta para Maria ir lá falar. E eu também, dessa vez, vou precisar de um carregador para o meu celular, que já está esgotando. E aí, quando finalizar, o senhor volta e a gente dá continuidade para finalizar. E com vocês, minha gente, nosso quadro Santo de Casa com Santa Cecília. Santa Cecília é uma das santas mais famosas da Igreja primitiva. Ela nasceu em Roma, provavelmente no ano de 150, e era filha de um senador romano da nobre família dos Meteus. Desde pequena, ela fez voto de castidade para viver o amor de Deus e de Cristo. Quando jovem, foi prometida e dada em casamento a um jovem Valeriano. No dia do casamento, ela revelou a Valeriano sobre a sua fé e seu voto de castidade. E, surpreendentemente, Valeriano se converteu ao cristianismo e respeitou a decisão de Cecília. Cecília é conhecida por sua profunda fé, esperança e coragem. Ela viveu em uma época em que a igreja era perseguida e ainda era minoritária. Apesar disso, ela permaneceu firme na sua fé. Cecília também foi chamada ao Conselho Romano, onde se recusou a renunciar à sua fé e foi condenada à morte. Ela sobreviveu milagrosamente à primeira tentativa de execução, mas acabou sendo martirizada. Santa Cecília cantou para Deus: Senhor, guardai sem manchas o meu corpo e minha alma.
para que não seja confundida. Foi um canto inspirado e emocionante, que tocou profundamente o coração de todos. Por essas razões, Santa Cecília é considerada a padroeira da música sacra, dos músicos, dos cantores e dos fabricantes de instrumentos musicais. Ela é frequentemente representada cantando e tocando. E essa é a Santa Cecília. Muito obrigado, Maria. Aí, tá Por vendo? nada. Agora ele já. A primeira vez que ela veio aqui, ela tá. Agora já não tá mais. Já tá mais solta. A gente vai aprendendo. Isso aí, minha gente, o nosso quadro Santo de Casa hoje. Que vamos ter um outro santo aí no nosso próximo episódio. Obrigado, Maria. Frei Rafael, por favor. O senhor pode voltar já para a gente encaminhar aqui as nossas considerações finais. E já digo logo que um episódio bom, viu? Bom, Muita informação aí muita pra informação, muito conhecimento. muito conhecimento. E aí, Frei Rafael, a gente queria saber, assim, que você explicasse de forma sumária, né? Como é que são as suas atividades lá dentro Lá da na fraternidade, como que os ministérios que tem lá hoje em dia que podem, ali você pode se encaixar e exercer melhor seu dom, seu talento ali dentro da comunidade. Falar um pouco também sobre a origem da fraternidade, Claro. como que ela se originou. E como alguém que queira participar, como é que Sim. faz para poder participar? Com O certeza. meio de entrada, né? Vamos ver qual primeiro, né? Qual que a gente responde primeiro? Acho que questão do cotidiano da casa. A nossa casa aqui em Teresina, aqui é no São Benedito, né? Toda missão nossa sempre tem um padroeiro, né, local, né, que é dedicado ao patrocínio, ao patrimônio, no patrocínio dele. Aqui é São Benedito. Aqui nossa casa é uma casa de formação. Então, assim, se um jovem quer ser religioso, ele vai passar por um processo formativo. Aqui é a nossa primeira casa de formação, no ano do aspirantado. Então, os jovens chegam na nossa casa e, em questão de rotina mesmo, de casa, nossa casa, a parte de ser uma casa de formação da vida religiosa, também é uma casa de acolhida para filhos prediletos. Filhos prediletos serão os moradores de rua, serão pessoas com situações de drogadição, né, que pedem ajuda para nós. Que faz parte da nossa rotina, esse serviço também pastoral, mas esse chamado de Deus, né, em Mateus 25, de ir, de dar um pão, né, de servir quem está com fome, de dar uma água, ser quem está com sede, né, de visitar os presos, né? Então, essas são características próprias da igreja, mas que nós abraçamos, né, como carisma, né, como ato apostólico. Então, na nossa casa aqui, diariamente, nós levantamos às 6, né, nos preparamos ali, vamos para a capela. Normalmente fazemos um momento de meditação com a palavra. Dependendo do dia, varia um pouco qual é o cronograma. Então, às vezes nós rezamos às 6h30 e às vezes às 7, varia um pouco, de acordo com a missa. Rezamos as laudes e vamos para a Santa Missa diariamente. Retornamos ali, cada irmão, é sempre um irmão que fica responsável pela cozinha. Então, assim, como a gente está no primeiro ano de formação, tem muita pérola. Café da manhã, tudo que você já imaginou. Almoço. Nem todo mundo sabe cozinhar. Então, e é normal, ninguém nasce sabendo tudo. Mas quem está no primeiro ano recebe várias pérolas. E aí a gente vai ensinando também na dinâmica, né? Então, cada irmão fica responsável pela cozinha, já prepara ali toda a alimentação. E aí a gente vai para o decorrer do dia, que varia, né? Então, durante a semana nós temos um cronograma específico, cada dia já tem suas atividades. Por ser casa de formação, então 3 dias da semana tem formação. A segunda-feira nós temos pastorais de rua, que é aberta, que de fato a gente sai. Nós temos algumas pastorais internas, onde os filhos, né, os moradores de rua vêm na nossa casa, de segunda a quinta. E na segunda-feira à noite, a gente começa a preparar toda a alimentação à tarde, às 3 da tarde, e às 7 horas a gente sai. Então, essa pastoral ela é aberta. Quem quiser participar, não precisa ter feito nenhum encontro de iniciação, nada. É aberto. Quem quiser participar conosco, nós vamos para a rua. O que nós oferecemos? Nós oferecemos sim um alimento, mas não somente o alimento que perece. A nossa ideia é, de fato, de dar Cristo. Então, por mais mesmo que seja para perguntar, como é que foi seu dia? Sabe, quem é você? De trazer essa pessoa a dignidade de filho de Deus, de uma pessoa que
tem valores não só de cidadãos, mas cidadãos do céu, né? Que transcendem aqui o nosso natural. Essa é a missão, né? De estar ali, né? Alimentando e resgatando, né? Tirando dali das ruas. Então, tem ministério de intercessão, às terças-feiras. Esse ministério, para intercessão, precisa estar no grupo, nos encontros que nós temos terça-feira em casa. Tem um grupo chamado Sede Sóbrios, que é o grupo de pessoas que trazem na carne, né, o vício ali da drogadição. Então, tem um grupo de pessoas que lutam pelo seu só por hoje. Então, esse encontro é toda sexta-feira. Né? Às quintas-feiras, na parte da noite, nós temos uma adoração que também é aberta para quem quiser participar. Toda quinta-feira, inicia às 7 horas também na nossa casa, que é conduzida com cantos, Ministério de Música, né, que nos ajudam a contemplar e adorar a Deus. E dentro dessa dinâmica o que é a Fraternidade Caminho? A Fraternidade Caminho é uma família onde tem vários membros, certo? Então tem vários ministérios, mas também de forma institucional tem um âmbito de vida religiosa, né, que somos nós, e aí um pouco mais específico seria os Pobres de Jesus Cristo, seria o nome do instituto de vida religiosa, tanto para os irmãos, para as irmãs. Tem os leigos, que seria essa terceira ordem, pessoas que estão no mundo e querem fazer o que nós fazemos da maneira como podem, sem fazer a consagração com votos de castidade, pobreza e obediência e disponibilidade, que é um próprio da comunidade. A igreja ela permite, né, que a comunidade religiosa faça votos específicos, né, dentro dos conselhos evangélicos, que seriam esses três: pobreza, castidade e obediência. Então, nós escolhemos um outro que provém, né, de uma disposição mariana, né, de uma inspiração mariana, que é a disponibilidade, estar disponível. Né? Maria recebe o chamado, né, o anjo aparece a ela, anuncia a ela o que ela faz, se coloca à disposição, sai, caminha, né, atravessa 150 quilômetros, mais ou menos, até encontrar sua prima, e se coloca a serviço. E tem um outro sentido, depois de contar a história mais da fraternidade, a gente pode aprofundar um pouquinho mais nisso, desse voto. Então, a gente tem esse voto de disponibilidade, e no cronograma da casa, tendo algumas atividades como específicas do ano de evento, nós temos um grupo que trabalha com casais, né, que é o Resgate-me Conjugal, que é um retiro próprio para casais. Temos um retiro, né, para jovens. E esses retiros não são somente para pessoas que estão já na igreja, que caminham no Resgate-me Conjugal. São para casais que nem são católicos. Lógico que pessoas que também podem participar. É uma dinâmica muito aberta. Né? E o Resgate-me mesmo, a gente costuma falar, né, que o barato é louco. Quem já fez sabe por quê. Barato é louco. Que é algo muito único, assim, próprio nosso. A gente não revela o que é, como é você tem que fazer essa experiência, que é um retiro de iniciação. Foi meio como eu conheci a fraternidade. Sim. Ali. Um retiro de iniciação no sentido de iniciação cristã, como a diocese vai dar, no sentido catequético. É mais querigmático, no sentido de testemunhar. Você experimenta ali emoções, experiências com Deus, faz essas experiências com Deus. Então tem o Resgata-me, nós temos encontros vocacionais, que seria o Vinde Verde. Isso tudo está no decorrer de todo o ano. Tem um resgatão para quem já fez Resgata-me. Tem muito retiro. Retiro de identidade, retiro de afetividade. A gente vai ter o EFATA agora, dia 27 e 28, que é um retiro de avivamento para o núcleo, para iniciar o ano. Tem espiritualidade. Mensalmente nós temos um encontro que chama Encontro Fraternal, né, que é um encontro onde, como se fosse um grupo de oração. Vamos dizer assim, uma vez por mês tem esse grupo de oração onde todo o corpo. Diante desses membros que eu falei, desses grupos, há ministérios. Então, o Resgate-me, ele tem o Ministério de Música, ele tem um Ministério de Intercessão, um Ministério de Pregação. Tem vários ministérios ali dentro da secretaria que constroem esse serviço. Então, quando a gente experimenta de Deus, né, que eu falava nesse sentido, que a gente se coloca a serviço, muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Se você não sabe o que fazer, vem para a fraternidade, que tem muita coisa. É pouca gente. Muita coisa. Mas isso, né? Deus, ele dá serviço, é bonito. Lá em João 4, quando ele encontra a samaritana volta para a cidade e começa a anunciar, né? Aquele, né, que contou toda a minha história, né? Aquele que me pediu da água, né? Ele contou toda a minha história, ou seja, ela falou a experiência dela. Mas ela não ficou parada.
né, o demônio lá em Marcos 5, em Genezaré, ele pede para seguir com a missão que Jesus disse, você fica e anuncia aqui. Então era época pagão. Então todo mundo faz experiência com Deus, Deus ele faz um chamado a servir. Então tem vários ministérios, né, de pregação, de música, de cozinha, de ordem. Tem espaço para todo mundo, graças a Deus, na igreja. Então, essa basicamente a missão da Fraternidade Caminho. Aqui em Teresina nós temos de dinâmica apostólica a pastoral de rua, que é na segunda-feira, né, que é aberta. Nos sábados, às 9 da manhã, a gente vai na CEIP, que é a missão Dimas, que é a missão onde nós vamos visitar jovens que estão na cadeia, que estão ali presos na carcerária, ali por algum tempo, né? Então a gente faz essa visita. Né? De fato, a gente busca fazer as 7 obras de caridade, né? A gente pega Mateus 25, a gente tenta cumprir todas. Nós temos casa que acolhe idosos, né? Essa ideia de levar roupa para quem está nu, quem está com frio, acolher o estrangeiro. A gente passa nessa dinâmica nos Estados Unidos. Eu morei um tempo, alguns anos lá. A gente fazia esse acolhimento na casa, às vezes com alguns imigrantes. Aqui em Manaus, se eu não me engano, também a gente fazia com os venezuelanos. Então, essa dinâmica de cumprir o evangelho. E aí, na nossa casa aqui mesmo, é mais essa dinâmica da pastoral de rua, a pastoral interna, onde eles vêm em casa, a gente serve o almoço. E nos sábados, a pastoral ali na carcerária, né? Missão Dimas. E aqui, essas pastorais todas são abertas. Quem quiser participar... todos são bem-vindos, né? E é interessante, às vezes as pessoas vão e se deparam com pessoas que nem são católicas, mas estão ali, né? Eu mesmo, quando eu comecei, né, em Franca, era uma pastoral um pouco diferente. A gente começava sexta-feira à noite e ia na madrugada, terminava tarde, são as 3 da madrugada, a gente andando, levava o alimento ali. Muitas das pessoas que iam não eram nem católicas, mas ao movimento do bem, ou seja, de fazer o bem, conheceram, né, o sumo bem, né? Conheceram a verdade, né? Conheceram Cristo. Ali é interessante a maneira como Deus ele vai agindo. O nascimento mesmo assim, da fraternidade, o caminho, o nosso fundador, Padre Gilson, ele é natural de Belém do Pará. E ele, quando ele tinha ali uns 15 anos, mais ou menos, ele chegou a entrar no seminário. Ele ficou um tempo no seminário. No tempo que ele estava no seminário, ele conhecia uma irmã, né? Que era... de uma outra comunidade que foi muito importante para a fundação da fraternidade, foi uma Socorro. Mas ele sai do seminário, ele percebe que não era a vida diocesana, mas que tinha um chamado ao sacerdócio. Ele entra na comunidade dos Oblatos de Maria Imaculada, ali no Pará mesmo. E depois ele sai, vai no Paraguai, faz o seu noviciado no Paraguai, depois ele volta para São Paulo, vai para a França estudar teologia, é ordenado e vai assumir a paróquia. Antes de assumir a paróquia, na verdade, ele vai em São Paulo. Ali naquela experiência que ele estava em São Paulo, né, o Padre Gilson, ali em 1998, 97, era um tempo que já surgia muito jovens dependentes químicos, assim, o crack, né, de uma maneira assim, aquela explosão, né, em São Paulo. E aí ele se deparou com isso na própria, né, na paróquia onde os oblatos estavam ali. E aí tinha um grupo de jovens que chamaram ele para poder estar ali pregando no retiro, né? E ele faz essa condição, né? Eu vou, mas eu quero participar de todo esse retiro, né? Eu quero ir, ninguém vai saber que eu sou sacerdote. Ele vive todo o retiro ali. E para fazer essa experiência, sabe, o que as ovelhas estão passando, né? Qual é a dor que está sofrendo? E aí os jovens lá, falando de besteira, de mulher, usando droga, palavrão, não sabia que ele era sacerdote. Ele vivendo tudo normal. E aí no final do retiro, eles dizem que o padre já estava ali, né? Ele estava ali no meio, então ele se levanta, ele vai para frente, começa a se paramentar, e foi um choque para os jovens, né? Imagina, eu falei isso perto dele. Né? Então, aquilo já foi um choque muito grande para os jovens que estavam ali, que estavam fazendo uma iniciação, né? Estavam fazendo um retiro que não era o Resgata-me, então não existia Resgata-me, mas era um retiro bem parecido, próximo de experiências assim com Deus. E aí, a partir dali, né, o padre, ele fez uma experiência com Deus, né, que ele disse que foi essa segunda conversão dele, né, onde ele percebeu esse chamado. Né? Então, esses jovens, depois desse retiro, começaram a lutar por uma sobriedade, para mudar, mas o padre não tinha experiência nenhuma com drogas. Nenhum dos jovens que estavam por ali, já desse grupo, sabiam como lidar com a situação, mas sabiam que tinham que fazer alguma coisa.
Então eles alugam ali um apartamento, tinha um encontro uma vez por semana, e eles faziam essa corrente de irmandade. Dizer assim, um momento, um segundo, só por hoje, esse momento, sem usar, já vai valer, né? É uma vitória. E aí o padre naquela época, ele já era ordenado, né? Ele estudava, estava fazendo mestrado dele de antropologia. Então, às vezes, ele levava algumas pessoas, alguns jovens, alguns moradores de rua para a própria faculdade, né? Porque ele percebia que não queria. E aí tinha um jovem, e nesse meio termo aqui também tem a irmã Serva, né? Que é uma intercessora, na época ela era intercessora do padre Marcelo, ali um dos grupos dos intercessores, e ali na Santo André, em São Paulo. E ela participava desse grupo de jovens que fez esse encontro. E então ela é muito amiga do padre, já conhecendo ali. E ali eles começaram essa dinâmica de dizer, né, só um segundo sem usar. Tinha um jovem que um dia ele foi tentado a usar droga, né? E ele estava com muita vontade, muita vontade. Nesse momento a irmã Serva trabalhava e o padre estava na faculdade, né? E esse jovem ligando, né, contacta a irmã Serva, né, pede ajuda, né, para não usar. Eles dizem, vai para o apartamento, espera que assim que acabar o serviço aqui, eu te encontro lá. Você vai aguentar. A irmã Serva chegando no apartamento, esse jovem estava no chão. Ele faleceu. Ele injetou lama na veia, porque ele não queria usar droga. Mas a vontade era tanta, né? E ali, o padre, né, a irmã Serva, eles perceberam que não bastava, né, um dia. Não bastava só um segundo, é a vida toda. Aí o impulso de disponibilidade. Não basta somente. E aí, né, esse movimento surge a fraternidade. Né? Ele começa a fazer pastorais ali carcerárias, onde Dom Pedro entra. Né? Dom Pedro era responsável pela pastoral carcerária ali em São Paulo, na onde que o padre fazia. E aí os movimentos foi crescendo, né, de jovens querendo fazer mais alguma coisa, que não queria somente de vez em quando, só no final de semana, mas diariamente. Aí esse ideal de pobreza foi surgindo, foi construindo, né, a fraternidade que a gente vê hoje, né, estamos mais de 14 países, de irmãs, acredito que já estamos chegando a quase 500, 400 e poucos de irmãs, frades, creio que seja mais ou menos 150 frades, isso contando de pessoas de voto, irmãos de voto, sem contar que tem informação. Né, de leigos eu não sei dizer, que é muita, não sei dizer, mas assim, onde a nossa história foi construída a partir dessa experiência de santidade, dessa conversão. E é bonito a gente ver São Francisco, foi depois de um encontro, né? Por mais que ele se encontra com um chamado, ele foge, ele tem um desejo de ser cavaleiro, mas depois que ele beija o leproso, que foi o divisor de água, aquilo que era repugnante, né? Vai dizer nas legendas, né, franciscanas, que o que era doce, que era amargo, se torna doce. Né? Aquilo que ele mais repugnava. Então, diante do chamado, né, de Deus, a fraternidade surge aí para cuidar dos pobres. Né? E por isso esse lema, né? Jesus todo de Jesus. Né? Uma profunda vontade, uma ousada pretensão, né? Que nós temos, né? De ser Jesus todo, né? E ser todo de Jesus. Por isso que você vai ver a gente, se eu preciso pregar, se eu preciso ir para o podcast, a gente vem. Se for preciso, né? Tudo, Deus ele faz, né, de tudo para nos salvar. Interessante isso. Ele quebra, né? Ele assume a nossa humanidade, né? Ele prega para os pecadores. A gente tem a pastoral Madalena, que é a pastoral. A gente não tem aqui na missão, mas a nível carisma, né? Que é trabalhar com mulheres em prostituição. A gente acolhe idosos na casa, com crianças. A gente tem a missão Kids também, eu não citei isso, mas é um trabalho de evangelização com crianças. Então, uma maneira bem enxugada, resumida, acho que a Fraternidade de Caminho é um pouco disso, né? Um pouco do sonho de Deus, né? E diante da necessidade do mundo, né? Diante da necessidade do mundo. Sim. Uma riqueza de Deus, assim, uma resposta muito bonita, muito bela pro mundo. É uma missão muito bonita, essa missão de vocês. Eu fiquei aqui imaginando, impactado, mas é isso. Parabéns, assim, não que seja de merecimento, mas pela doação, todos os esforços, né? É uma missão muito bonita e que Deus continue abençoando essa missão da fraternidade. E vocês aqui que vão escutar a gente, se tem o interesse de ser da fraternidade e o ajudar, né? Com certeza. Pode ir atrás. Fraternidade,
ela vive da providência de Deus, e a providência de Deus para nascer em árvore, alguém tem que plantar essa árvore. Então, até para falar isso, ele usa de pessoas, né? Então, Sim. Deus, ele sempre chama, né? Ele confia. Mas é aquilo, ele não dá nada, né? sem que ele não se tornasse capaz, né? Se ele me chama para fazer algo, ele capacita. Então, a nossa comunidade, ela vive da providência de Deus, né? Diariamente, né? A gente vê o milagre de Deus, a gente não sabe, né? Tem uma conta para pagar, às vezes chega, né? Lógico que essa providência de Deus nossa não é inerte, dizer assim, Sim. parada, né? A gente fica em casa lá deitado, pé para cima, a gente faz de artesanato, a gente vai vender o que a gente faz de empada, o que a gente faz de qualquer coisa que vende para levantar fundos, mas isso, né? Mãos generosas, né? E assim que a gente constrói, né? O reino de Deus, né? Com a A generosidade. generosidade. E aqui, partindo dessa generosidade, dessa sua disposição para mais 3 perguntinhas antes da gente finalizar. Não sei se meu celular não estiver carregado, mas eu mandei uma mensagem pro celular da Maria Clara que ia me salvar, que eu tava prevendo que meu celular ia descarregar. Prudência. E aqui nós Essa é uma das virgens que trouxe o óleo. Não é prudência, não, prudência. Nós temos aqui uma dinâmica que é chamada Escolha Santa. A gente denominou assim, Escolha Santa. A gente vai fazer 3 perguntas para o senhor. Eita, Jesus. O senhor vai escolher Ajuda, Deus. antes já para a gente já depois finalizar. Ó. Cleice, pode fazer aí, Cleice, essas 3 últimas aí. Essa é boa. Uma tarde com Santa Teresa de Calcutá ou uma tarde com Santa Dulce dos pobres? Santa Teresa. Não desmerecendo Santa Dulce, mas porque Santa Teresa de Calcutá foi a primeira santa de devoção. Tem 3 santos de devoção. Ela é a primeira. Tá vendo aí? O livrinho. A gente acerta não. O Espírito Santo sempre fala um santo que é de devoção do convidado. Devoção do convidado. O livro dela tá bem atrás. Foi o primeiro livro de santo que eu li. Venha Seja Minha Luz. Bem embaixo. É o terceiro. Primeiro livro de santo que eu li. Eu cheguei, a primeira coisa que eu bati o olho de nome. Eu nem falei nada. Essa é boa também. Atravessar o Mar Vermelho com Moisés ou estar com Noé na arca? Jesus. Eu acho que o Mar Vermelho. Porque, pelo simbolismo, tem uma coisa que eu acho muito interessante, né, que eles atravessaram a pé enxutos. Isso significa que tinha água embaixo. E a ideia de atravessar o Mar Vermelho, negócio muito de uma pregação do Padre Léo, que ele diz assim, né, interessante. A gente está no corredor, quando você entra no corredor, o que acontece? Você está no meio, a frente parece estar afunilando. E você olha para trás, a mesma situação. Imagina você no Mar Vermelho, a frente já fechou, atrás também. Então, assim, é uma situação de fé, mas acho que é atravessar o Mar Vermelho. Mar Vermelho. E aqui a nossa última pergunta. Ter conhecido o bom samaritano e viajado com ele, peregrinado, ou ter sido um dos que ajudou o paralítico a descer pelo teto, um dos que ajudou o paralítico a descer do teto para ser curado. Lucas 9, do samaritano. Porque é uma das 3... nem tinha falado isso antes, mas é uma das 3 passagens fundantes da fraternidade. É o bom samaritano, né? Que é alguém que Qual é o nome da fraternidade? Fraternidade O Caminho. Né? E esse bom samaritano encontra a pessoa no caminho. Ele para, ele ajuda, ele auxilia, ele não é indiferente a ela. Né? Então, com certeza, né? Bom samaritano. Não diminuindo, até que eu estava meditando essa semana sobre o paralítico em si, mas, né, sem dúvida, o bom samaritano é uma experiência que é o que nós fazemos, né? O que nos cabe, né? Aquilo que é, né? Tem uma frase de São Francisco que é muito bonita, né? Comece fazendo aquilo que é necessário, faça depois o que é possível e Deus fará o impossível, né? Então, né, o samaritano, quem sabe, é extraordinário o que ele fez, mas ele fez o necessário, né? Essa pessoa talvez iria morrer, mas aí ele auxilia, ele cuidou das feridas, depois ele faz o que é possível. Então eu vou pagar para você ficar ali, né? Não somente vou cuidar de ti, levando uma hospedaria, tudo que foi gasto. Talvez ele não precisava fazer isso, a pessoa podia já conseguir viagem, mas ele faz o que é possível, depois ele faz o impossível, né? Ele quebrou a barreira que tinha, que se acredita, né? Que quando pega a hermenêutica, né? O exegese, né, dessa passagem, acredita que fosse um judeu, né? Que tivesse ali, então quebrou a barreira, né? Condição impossível, né? E
E aí foi de Deus, né? Então, com certeza, o samaritano. Samaritano. E é isso. Amém. Amém. Muito obrigado pela presença do Senhor, pelas suas palavras, né? Eu que agradeço. Por esse testemunho de conversão mesmo, de doação total a Jesus. Pois é, eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar no making off. Essa pergunta ela dá quase um podcast, mas eu vou perguntar no making off. Eu queria agradecer porque, assim, de experiência própria, foi o episódio que eu mais fiquei tocado. Inclusive, eu me emocionei muito aqui várias vezes. Até os olhos encheram de lágrimas várias vezes. Porque você falou de várias coisas que realmente me tocam. Tipo, a questão da pastoral de rua é algo que me toca muito. A questão da família em si, ajudar nessa formação da caminhada. E foi muito bom. Muito bom. Além da gente ter descoberto as outras facetas da fraternidade. Porque a gente conhece mais a fraternidade pela pastoral de rua em si. Mas tem todo um outro aparato por trás, tem toda uma outra diversidade dentro da fraternidade que a gente não conhecia. Sim, eu tenho uma ideia, que é o 7 mesmo, as 7 aulas de caridade. Na França, as irmãs, tem os frades também, né, lá, mas eles trabalham com os enterros. Imagina, até isso. Eles têm missão na África, as irmãs lá, elas são professoras. Né? Então é de tudo, né? Por isso que ser Jesus, todo de Jesus, né? Não é uma tipo, não ter identidade. É que eu sei tanto quem eu sou, né? Que é a capacidade de resiliência, né? Essa palavra é muito importante, né? Resiliência, de moldar de acordo ao chamado de Deus, né? Então, de dizer assim, eu sou todo de Jesus, ele me envia, né? Abranger todo mundo, mas graças a Deus, a igreja é muito rica, né? Mas eu agradeço, muito obrigado, né? Por convidar. Muito feliz de estar aqui, né? Desculpa, falo mesmo. Ismael. Falo demais. Não, mas isso é bom. Temos muito conteúdo aí para inundar a internet. Amém. De Jesus. Mesmo. Essa é a ideia. Né? E é isso aí, meu povo. Para você que está nos acompanhando, continue nos acompanhando sempre. E aqui, ó, o que o Frei falou. Faça primeiro o necessário, depois faça o possível, deixe o impossível para Deus. Isso aí. E seja todo de Jesus. Esse é o Santo Pod, o podcast que fala de Jesus toda quinta-feira, 7h30 no YouTube. Até o próximo episódio. Um abraço.